Gênesis 34. Diná é violada. Um dia Diná, filha de Jacó e Lia, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. E foi vista por Siquém, filho de Amor, o heveu, chefe daquela região. Ele a agarrou e dormiu com ela à força. Mas ele ficou apaixonado por Diná, filha de Jacó. Ele a amou e falou-lhe com carinho. Depois Siquém disse ao seu pai: Amor, fale com a família daquela jovem que eu quero me casar com ela. Quando Jacó soube que Siquém tinha desonrado a sua filha Diná, ficou esperando que os seus filhos regressassem do campo onde estavam, cuidando dos rebanhos. Nesse mesmo tempo, Amor, pai de Siquém, foi procurar Jacó para falar com ele. Os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam do que tinha acontecido. Então ficaram furiosos porque Siquém, ao se deitar com a filha de Jacó, tinha feito algo vergonhoso contra Israel. Eles diziam que isso não devia ter sido feito. Amor falou com eles. O meu filho Siquém está apaixonado por Diná. Peço-lhes que o deixem casar com a sua filha. Vamos fazer um acordo, que os nossos homens possam se casar com as suas jovens, e que os seus homens possam se casar com as nossas jovens. Fiquem vivendo aqui nesta terra conosco. A nossa terra está à sua disposição. Vivam nela, façam negócios e comprem propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: Façam-me este favor, e eu lhes darei tudo o que me pedirem. Peçam um preço muito alto e muitos presentes, eu pagarei o que pedirem, mas deixem-me casar com ela. Mas os filhos de Jacó decidiram enganar Siquém e o seu pai, por causa de Siquém ter violado Diná, a irmã deles. Então lhe disseram: Não podemos deixar que a nossa irmã se case com um homem que não é circuncidado. Isso seria uma vergonha para nós. A nossa única condição é que vocês se tornem como nós, que todos os seus homens sejam circuncidados. Só assim os seus homens poderão se casar com as nossas mulheres e os nossos homens com as suas mulheres. Assim ficaremos vivendo com vocês e seremos um só povo. Se, porém, não concordarem e não se circuncidarem, partiremos com Diná. Amor e o seu filho Siquém consideraram razoável o pedido. Siquém não demorou em fazer o que tinham lhe pedido, porque amava a filha de Jacó. A vingança. Siquém era o homem mais respeitado da sua família. Amor e o seu filho Siquém foram à entrada da cidade e disseram aos homens da cidade: Estes homens são homens de paz, deixem que eles vivam nesta terra e façam negócios aqui. Temos muito espaço para eles. Casemo-nos com as filhas deles, e que eles se casem com as nossas filhas. Mas eles só aceitam viver aqui conosco e formar um só povo com esta condição: que todos os nossos homens sejam circuncidados, pois eles são todos circuncidados. As suas terras, o seu gado e todos os seus animais serão nossos. Aceitemos, portanto, o que nos pedem para que fiquem vivendo conosco. Todos os habitantes da cidade concordaram com Amor e com o seu filho Siquém. Então todos os homens foram circuncidados. 3 dias depois, quando os homens da cidade estavam cheios de dores, Simeão e Levi, filhos de Jacó e irmãos de Diná, pegaram as suas espadas, entraram na cidade desprotegida e mataram todos os homens. Mataram à espada também Amor e o seu filho Siquém. Depois tiraram Diná da casa de Siquém e foram embora. Depois vieram os outros filhos de Jacó, passaram por cima dos corpos e roubaram tudo o que havia na cidade, porque Siquém tinha desonrado a sua irmã. Levaram as ovelhas, os bois, os seus jumentos e tudo o que havia na cidade e nos campos. Capturaram todos os seus bens, as suas mulheres, os seus filhos e tudo o que tinham nas suas casas. Então Jacó disse a Simeão e Levi: Vocês me arruinaram. Os cananeus e os ferezeus que vivem nestas terras vão me odiar. Nós não somos muitos, e se os povos destas terras se unirem e nos atacarem, seremos todos destruídos. Mas os filhos de Jacó lhe disseram: Ele não devia ter tratado a nossa irmã como se fosse uma prostituta. Quais lições podemos aprender com Diná, uma vítima inocente? A triste história de Diná ficou registrada para servir de lição não somente às adolescentes e jovens que, como elas se sentem tentadas a dar uma voltinha ou um passeinho para conhecer as atrações e fazer novas amizades, mas também para os pais, a fim de que não sejam permissivos e condizentes com os desejos não santificados dos filhos.
A curiosidade pode causar danos irreversíveis. E adolescentes e jovens são curiosos por natureza. Muitas vezes, por serem criados dentro de um lar cristão, e acabam tendo essa curiosidade de saber como é uma balada. Que gosto tem uma bebida, dentre outras coisas mais. Porém, como vimos no caso de Diná, essa curiosidade levou ela a ser estuprada e, consequentemente, sofrer um dano irreparável. Portanto, sempre converse com seus filhos e lhe explique por dentro da palavra de Deus que manter-se longe dessas práticas só lhe fará mais feliz e próspero em tudo. Pecado gera pecado. A curiosidade de Diná e sua busca pela amizade com os idólatras levou à sua desonra, e esta conduziu os seus irmãos ao pior massacre e vingança, ou seja, um pecado gerou outro pecado pior ainda. Portanto, devemos estar sempre atentos para que não venhamos cair em diversos pecados, simplesmente para justificar outros pecados. Para evitar isso, a melhor forma é reconhecer o nosso pecado, buscar o perdão divino ou do nosso próximo para seguirmos em paz. Princípios são inegociáveis. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 2 Coríntios 6, 14, 15. Como pais, não devemos nos esquecer que princípios são inegociáveis. A cor de uma roupa, um corte de cabelo, um tipo de comida que gosta ou que não gosta, podem ser negociáveis. Porém, quando parte para os princípios estabelecidos dentro do lar e, principalmente, naqueles estabelecidos por Deus, os pais devem ser claros e determinados. Talvez se Jacó e Lia tivessem deixado bem claro para sua filha Diná que aquela amizade não fazia parte de um princípio divino, a tragédia poderia ter sido evitada. Pais digam não. Os limites dentro de uma casa precisam ser estabelecidos, deixando bem claro o que é permitido e o que não é permitido, o que é certo e o que é errado. Sempre esteja atento com quem seu filho vai sair, aonde ele vai ir, que horas ele vai voltar. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença na vida dos filhos. Se achar que não é condizente com os princípios do seu lar, diga não e ponto. Se Diná tivesse ouvido a palavra não, a sua história poderia ter sido diferente. Pois sua mãe e seu pai sabiam quem eram os siquemitas, quais as práticas daquele povo, e mesmo assim permitiram, ou talvez só não impediram ela de ir passear. Preserve o amor dentro do lar. Quando olhamos para a história de Lia, mãe de Diná, vamos ver que ela era uma mulher desprezada e não amada por seu esposo. Isso gerou no coração dos filhos uma deficiência. O exemplo é claro, quando vemos a vingança de Simeão e Levi, completamente frios, sem amor, e o principal, sem o temor a Deus. Diná, como seu nome mesmo diz, vindicação, ela estava procurando a atenção de alguém. Se nossos filhos não encontrarem amor, carinho, atenção em casa, eles vão acabar criando vínculos lá fora, com pessoas que não professam a mesma fé, não têm os mesmos valores. Enfim, tudo o que é ruim e mal, eles poderão encontrar. Os pais devem ser unidos na criação dos filhos, para criarmos os nossos filhos no temor do Senhor e plantar em vossos corações os mandamentos do Senhor. Os pais precisam falar a mesma língua, ou seja, precisam estar em concordância. Os filhos precisam ter certeza no que os pais estão lhe ensinando. Nunca se esqueçam, o exemplo fala mais alto que as palavras. Se inscreva no canal, que Deus te abençoe.